Em 1979, após a morte de seu filho Bob em um acidente de carro, Anne e Paul Sacchetti decidiram se mudar para uma nova casa na zona rural da Nova Inglaterra. Paul espera que seja terapêutico para Anne, já que a morte a levou a uma profunda depressão. No entanto, Anne começa a alegar que Bob está presente na casa, e o vizinho Cat McCabe os avisa para irem embora. A casa foi construída em 1800 pela família Dagmar como uma casa funerária. As Dagmars teriam sido expulsas da aldeia depois que os habitantes da cidade descobriram que eles estavam enganando seus clientes ao vender os cadáveres e enterrar os caixões vazios. Implacável, Anne convida seus amigos May e Jacob Lewis, pois ambos são espiritualistas e poderiam ajudar a contatar Bob. Os casais saem para comer, durante o qual o filho dos Lewis, Harry, chega com sua namorada Daniela. Harry é morto por uma aparição no porão e Daniela foge horrorizada, apenas para ser morta também. Os Lewis e os Sacchettis voltam para casa, após o que o marido de Cat, Dave, chega ao restaurante, mata uma garçonete e discute com raiva a casa de Dagmar com o barman, revelando que a casa precisa se alimentar a cada 30 anos ou o mal que está por trás dela irá procurar almas frescas, destruindo a cidade. Jacob consegue convencer um relutante Paul a fazer uma sessão espírita com ele enquanto suas esposas estão fora. Isso termina com Jacob sendo possuído pelo espírito de Lassander Dagmar, que revela que eles nunca foram expulsos da cidade. Em vez disso, os aldeões usaram sua família como um sacrifício ao mal sob sua casa. Lassander, dominado pela raiva, faz com que Jacó se mate. Sua esposa May tenta fugir, mas é morta por Dave, que veio até a casa com os outros moradores da cidade, determinado a dar à casa o que ela quer. Os Sacchettis ouvem a voz de Bob, instando-os a irem embora e fogem escada acima, enquanto os habitantes da cidade invadem a casa. Os espíritos da família Dagmar continuam a assassinar violentamente cada um dos habitantes da cidade, até que apenas Dave, Paul e Anne permaneçam. Dave tenta matar Anne e Paul, mas é morto pelo espírito de Lassander. Enquanto Paul e Anne observam a carnificina ao redor deles, os espíritos da família saem de casa, finalmente satisfeitos. Anne entra atordoada no porão da casa, seguida por Paul. Enquanto desce as escadas, Paul sorri e diz: "Ei, Bob!" Uma voz suave pode ser ouvida respondendo: "Oi, pai." Ainda Estamos Aqui é um filme de terror estadunidense de 2015, dirigido e escrito por Ted Geoghegan. Protagonizado por Barbara Crampton, Andrew Samsonite, Larry Fessenden, Lisa Marie e Mont Markham. Teve sua primeira aparição no South by Southwest, em 15 de março de 2015. Como bem explica seu sinistro vizinho Dave, o lugar foi erguido em meados do século XIX, onde um coveiro, sua esposa e filha moravam. Eles foram expulsos da cidade após a acusação de que o patriarca desta família vendia corpos frescos para a Faculdade de Medicina da região, cometendo suicídio logo depois. Desde então, a casa tem fama de assombrada, sendo passada de mão em mão a um preço bem baixo, motivo predominante de sua compra por Paul. Conforme os dias se passam, eventos bizarros começam a se instalar na habitação, fazendo Paul não encontrar explicação lógica e futuramente acreditar em um espírito demoníaco presente no local, ao passo que Anne está certa de que se trata do espírito do filho falecido. Para fazer um tira-teima, é convidado o casal de amigos hippies e sensitivos, Jacob e May Lewis. Não seria um filme de terror se as coisas acontecessem pacificamente, e logo a verdade sobre a casa e seus moradores ancestrais virão à tona, provando que alguém ou alguma coisa, de fato, ainda está lá no porão da casa dos Sacchetti. Como obra de baixo orçamento, o filme vende-se inicialmente como um indie bem lento, intimista e com poucas cenas de impacto, apoiada em poucos personagens centrais e nos diálogos entre eles. Por trás da aparência de tensão calma, esconde-se um terceiro ato movimentadíssimo e explosivo, com sangue, vísceras e violência, que valem toda a expectativa. Tudo apoiado em memoráveis atuações do elenco principal, especialmente Crampton e Markham. A caracterização anos 60-70 é muito boa, e junto com a fotografia,
transmite uma sensação de calmaria e desolação em que é fácil se compadecer com o destino do casal e seus asseclas. Porém, por ser um filme pequeno, existe o outro lado da moeda que pode incomodar. O principal fator é a falta de equilíbrio na metade do filme, tendo como pesos os dramas da família que perdeu o filho, o histórico da cidade e de seus habitantes e os fatores sobrenaturais da trama. Como a duração é curta, muitas coisas parecem apenas jogadas na tela, com um pobre desenvolvimento, como um pequeno trecho envolvendo o filho dos hippies e sua namorada, que acrescenta pouco ao conjunto principal. Ainda com as falhas, o velho, sangue novo de Ainda Estamos Aqui tem energia suficiente para entreter e evocar a nostalgia. De apenas 80 minutos, mas esbanja charme. A fotografia do filme é excelente, a trilha sonora é boa, as atuações dos personagens são muito convincentes, principalmente Barbara Crampton, que convence o telespectador do sofrimento da perda do filho. O filme tem muitas trocas de câmeras que lembram muitos clássicos dos anos 80. A história é bacana e as assombrações são bastante assustadoras. Outra coisa que chama a atenção é a mudança abrupta de estilo. O longa começa como um filme de terror psicológico e em um determinado momento descamba para o gore. Pelo menos, a produção se garantiu nos efeitos especiais das cenas violentas. O visual dos fantasmas também é muito bem feito. Inclusive venceu o Fantaspoa desse ano na categoria. O filme foi bem recebido pela crítica americana, que elogiou pela inteligência e rapidez nos acontecimentos, e porque oferece um novo olhar. Nas estruturas familiar, algo assim. Porém, em minha opinião, o filme deixa muitas lacunas abertas, como, por exemplo, não explicaram direito a história da casa, por que o local é amaldiçoado. Talvez a explicação seja uma praga que assolou a cidade, como aconteceu no filme O Chamado com os Cavalos, e a culpa sobre caiu na menina de cabelos pretos. Só que eles deviam explicar melhor. Ao fim do filme tem uma explicação meia boca. Achei que deveriam ter colocado em forma de falas, documento na mão de personagem, algo mais concreto. Por isso, acho que é um filme mais para causar sustos, com cenas bem trash. Quando assisti, não sabia que era um filme tão recente. Tinha cara de filme velho devido às cores serem neutras. Eu não sabia ainda que ele se passava em 1979. Informação Wikipédia americana. Desconfiei pelos cortes de cabelo e as roupas meios anos 80. Da caracterização dos personagens que têm mais de 50 anos de idade. A década foi escolhida também para dar essa aura de desconhecido e não precisar ter que ouvir questionamentos do tipo: por que não procuro na internet? Podia ter evitado. É usado a temática de casa mal assombrada, que é uma receita bem démodé, mas que ainda funciona para produzir filmes de terror. Não é nada original. Agora chega, não vou contar mais nada. Vou falar de Larry Fassbender, que é uma versão menos famosa e mais estranha de Jack Nicholson. Eu achei até que ele seria a coisa, sabe? Mas não era ele não, quer dizer. Vê lá, gente. E a Barbara Crampton, que faz um papel coerente de uma mulher meio inerte e perturbada, ela com certeza é a estrela do filme. É uma atriz não muito conhecida. Não assisti muitos filmes com ela. Tenho aqui para assistir As Senhoras de Salem, e ela está no elenco. Na verdade, o elenco deste filme é meio desconhecido. Andrew Sensenig, o marido de Anne, faz um personagem com pouca ênfase. No entanto, é ele que fica com a fala que causa um medinho no final. A atriz que interpreta May Lewis, amiga hippie, tem muitas plásticas no rosto, fica meio sem expressão, mas mesmo assim ela convence. Para quem gosta de um sustinho, um filme para distrair, para assistir com os amigos, é esse. O único motivo para Ainda Estamos Aqui receber 2 estrelas ao invés de uma está em sua qualidade técnica. Assim como eu já havia comentado, em Rush, este filme tem uma incrível qualidade de produção se levarmos em conta seu baixo orçamento. Destaco principalmente a cinematografia, que tem enquadramentos de câmeras perfeitos durante todo o filme e cria algumas cenas visualmente muito bonitas da parte exterior da casa. Além disso, a direção, a iluminação e a trilha sonora do filme se somam para criar alguns interessantes e genuínos momentos de tensão. O thriller, apesar do que pode parecer no começo e a partir de minha descrição, não é o foco de Ainda Estamos Aqui.
que prefere a partir da metade do filme partir para acontecimentos e cenas mais explícitas, apostando muito mais no gore do que no suspense. Este elemento, aliado ao aspecto visual do filme, são os únicos motivos pelos quais eu talvez recomendasse o filme para os fãs do gore, uma vez que Ted Jogan compensa sua falta de inspiração no roteiro com um grande talento para o horror visual. Inscreva-se no canal, curta e comente o vídeo, por favor. Muito obrigado.